algum tipo de frustração na vida? Levanta a mão. Quantos já passaram por alguma frustração? Ok, sejam bem-vindos ao mundo. Quantos aqui já se sentiram sem forças para caminhar ou para romper um obstáculo? Levanta a mão. Quantos aqui já passaram por uma estrada chamada desesperança? Quase perderam a esperança. A vida é assim, né? Nós enfrentamos obstáculos, enfrentamos dificuldades. E muitas vezes, quando nós viemos para a igreja, ou nós deixamos em casa algumas situações, alguns fardos, algumas adversidades, ou muitas vezes nós trazemos para o culto. E talvez esse seja você que está aqui ouvindo esta palavra hoje, preocupado, tenso com alguma coisa que precisa ser resolvida, alguma questão que está te incomodando, que está te fazendo ficar ansioso, ansiosa. Eu quero dizer que nesta noite o Espírito Santo vai ministrar profundamente o seu coração, amém? E eu tenho certeza que ao sair desse culto, você vai sair daqui melhorado, porque Deus trouxe você e Ele tem uma palavra rema para ministrar ao teu coração. E eu quero ler com vocês uma palavra, um versículo apenas, que está lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. E diz assim: e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Amém? Pai, te pedimos que nesta noite, assim como já foi declarado através da adoração, que os céus estão abertos. Deus, te pedimos que haja uma conexão da terra com os céus. Te pedimos a Deus que anjos comecem a ministrar esta igreja. Deus, que o Senhor comece a tocar no mais profundo do ser de cada um que aqui está. Deus, que toda preocupação, ansiedade, todo temor, tudo aquilo que está afligindo o coração dos teus filhos, que tudo isso seja arrancado e que o Senhor libere sobre esses amados a tua paz, a tua graça, a tua vida abundante, e que sejamos revigorados através da tua unção nesta noite, no nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Muitas são as desilusões, frustrações que tentam nos afligir. É complicado processar tantas coisas que acontecem, aguentar tantas coisas, tantas situações. Lidar com essas situações também são difíceis, porém, é necessário que você entenda que você precisa todos os dias aumentar o seu nível de fé, aumentar o seu nível de determinação e, acima de tudo, intimidade com o seu Criador. Eu gosto muito. Existem várias formas de ver Deus. Ver Deus como Pai, como Salvador, como amigo, como companheiro, como Deus que cura, como Deus que liberta. Mas uma forma que eu amo me expressar a Deus é como Criador. Porque o Criador criou todas as coisas. Gênesis fala sobre isso. E se Ele criou todas as coisas que nós contemplamos, eu tenho certeza que Ele já criou uma solução para tudo aquilo que você e eu estamos vivendo nesse tempo, amém? Então nós precisamos ver Deus e entender que nesse tempo a nossa fé
Porque, queridos, até a volta de Jesus, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por adversidades. Porém, a maneira como lidamos, e eu creio que foi na quinta-feira que o pastor Robson falou sobre isso, sobre o crente ter resiliência. O que é resiliência? É você enfrentar as dificuldades, mas você tirar alguma coisa, uma lição dessa dificuldade. Então, essa é a nossa trajetória. Algumas pessoas vinham a mim e diziam assim: pastora, me ajuda, eu quero que o Senhor arranque tudo isso que eu estou vivendo. Eu não aguento mais passar por provações, eu não aguento mais passar por lutas e adversidades. Meu irmão, é impossível. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos o quê? Aflições. É claro que nós precisamos buscar dele forças para suportar. A Bíblia diz em João 16:33 que ele é aquele que nos dá bom ânimo. Contudo, tende bom ânimo. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Você precisa ter bom ânimo? Agora, ter maturidade espiritual e maturidade emocional para lidar com as pressões do dia a dia precisa ser algo que nós como igreja, precisamos pedir todos os dias. Maturidade emocional e maturidade espiritual. Porque, queridos, quanto mais se aproxima o retorno de Jesus, mais pressão nós vamos sofrer. Porém, a diferença é como você vai se posicionar diante dessas pressões. Eu não acredito em uma igreja fraquinha, em uma igreja anêmica, desnutrida. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário é aquele que nos dá força, ousadia, coragem para rompermos todas as adversidades. Então, se eu tenho esse entendimento, se eu creio nisso, a minha palavra precisa ser compatível com o que está na palavra. Então, a maturidade espiritual e a maturidade emocional é algo que a igreja precisa clamar todos os dias. Você sabe por quê? Muitas pessoas desistem de caminhar com Jesus. Talvez você conheça alguém que chegou à igreja, aceitou Jesus, se batizou, participou algum tempo da igreja, mas em algum momento essa pessoa se afastou de Jesus. Aí você pergunta, mas por quê? Fulano estava tão intenso, tão bem na igreja, mas de repente, porque essa pessoa não suportou a pressão. Essa pessoa não suportou lidar com tantas questões. E aí, é o que eu digo para você, maturidade emocional e maturidade espiritual para lidar com o nosso dia a dia. E aí, nesse tempo, Deus está liberando sobre a igreja dos últimos dias. Nós fazemos parte da igreja dos últimos dias. Nós fazemos parte de uma geração que vai ver milagres, que vai liberar milagres, que vai atrair milagres. E eu creio que essa geração que está aqui é a geração que vai influenciar, porque esse é o tempo da igreja se manifestar com vida e poder. Você pode dizer, eu faço parte dessa igreja? Então, Deus está liberando sobre a igreja sonhos, vida abundante. Mas é necessário que para você viver os sonhos de Deus, você precisa ter maturidade emocional e espiritual. Ai, Deus, está demorando tanto chegar a bênção. Não é no teu tempo, meu irmão, é no tempo de Deus.
Ah, eu não entendo por que Deus não me respondeu. Deus é seu empregado, Ele tem que responder na hora que você quer? Porque às vezes nós fazemos umas orações, ou falamos umas coisas com Deus, né? Parece que Deus é obrigado a resolver ali na hora, mas não, gente. Não é. E tem coisas que nós vamos ter que enfrentar. Por quê? Lá na frente você vai entender. Tem coisas que você passa hoje, eu falei isso aqui numa quinta-feira atrás. Tem coisas que você passa hoje que você não entende por quê. Mas lá na frente Deus vai revelar o porquê. Mas o versículo que nós lemos de Ezequiel 1, ele aponta para 3 etapas que eu e você, que nós precisamos passar. E essas 3 etapas, ela fala sobre maturidade, tanto emocional quanto maturidade espiritual. E Ezequiel, ele viveu essas etapas e ele experimentou na sua vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Diga comigo, boa, agradável e perfeita. Aquilo que eu quero às vezes não é perfeito, mas o que Deus quer para você é perfeito. O que Deus escolheu para você é perfeito. O que Deus escolheu para a sua casa é perfeito. O que Deus escolheu para o seu futuro é perfeito. Talvez o que você esteja escolhendo não seja tão perfeito, mas o que Deus está escolhendo é perfeito. Então, Deus fez com que Ezequiel entendesse isso. E agora nós vamos entender com Ezequiel. E eu quero convidar você a passar por essas 3 etapas que Ezequiel viveu, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira etapa que Ezequiel enfrentou, vivenciou, foi a etapa do chamado, do sonho. Ezequiel, ele nasceu em uma família sacerdotal. Ele era membro da família sacerdotal de Zadok. Ele foi instruído pelo seu pai como ser um sacerdote. Ele viu o seu avô sendo sacerdote. E o sacerdócio passava de geração para geração. Então Ezequiel, desde pequeno, ele vivia em uma cultura sacerdotal. E ele gerou no seu coração o momento certo de exercer o seu chamado como sacerdote. Ele foi instruído pelo papai. Eu imagino o pai de Ezequiel ensinando para ele como ele deveria guardar as suas vestes, o significado de cada pedra, como ele deveria se comportar, como ele deveria falar, como deveria ser toda a prática ritualística. Ele aprendeu desde criança e havia no coração de Ezequiel um desejo ardente de ser um sacerdote e de viver o sacerdócio assim como seu pai viveu, os seus avós. Havia todo um critério, haviam detalhes que Ezequiel então, desde pequenininho, estava sendo instruído. O pastor Silas passou um tempo em Israel e ele é muito lindo ver que as crianças, desde pequenos, existe todo um ritual, principalmente nos judeus ortodoxos, toda uma prática cultural que é passada de geração a geração. E Ezequiel, então, ele experimentou isso durante toda a sua vida. Havia uma carga de ensinamentos, havia uma carga de instrução,
para que ele fosse um sacerdote segundo o coração de Deus. Quando o jovem completasse, então, 25 anos, era a idade, era o momento que aquele jovem assumiria, então, o seu chamado, o seu sonho, a sua vocação. Eu fico imaginando Ezequiel desde pequeno, esperando o sonho, esperando o momento ideal para tocar no sonho, para viver o sonho, para estar lá, esperando a unção, vestido com as vestes sacerdotais. E o tempo foi passando, e ele a cada dia ia gerando no seu espírito o desejo daquele sonho. Até que algo aconteceu. Algo aconteceu que mudou completamente o destino de Ezequiel. E a Bíblia diz, em Ezequiel capítulo 1, versículo 1, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Preste atenção, igreja. Ezequiel, ele não estava aqui narrando a história de um rei. Ele não estava contando a história de um reinado. Ezequiel aqui estava contando a sua própria história. Ezequiel estava narrando o que ele estava vivendo. E ele estava contando detalhes nesse versículo. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês. Por que será que Ezequiel estava sendo tão específico? Por que será que Ezequiel estava narrando esse fato de uma forma tão detalhada? De uma forma tão aprofundada? E a resposta é porque havia dor nesse relato. A resposta é que havia dor na alma de Ezequiel. Havia um sentimento de desesperança. Havia uma frustração, porque o tão sonhado dia, o tão sonhado momento, não aconteceu. O dia tão esperado, tão desejado, não aconteceu. Estava gravado na memória de Ezequiel, com muita exatidão, cada detalhe dos ensinamentos do seu pai, dos seus avós, de tudo que ele aprendeu na escola de sacerdote. Porém, estava na memória também que aquele momento ele já estava cativo em Babilônia e não exercendo o seu chamado, a sua vocação em Jerusalém. Queridos, a história conta que Babilônia levou cativo Jerusalém. E Ezequiel era um dos cativos. Ele não estava mais na sua terra natal. Ele não estava mais no lugar da realização dos seus sonhos. Mas Ezequiel agora estava cativo em Babilônia. Por isso que quando nós lemos esse versículo, nós encontramos tantos detalhes. Quando você conversa com alguém que passou por algum tipo de abuso ou algum trauma emocional, essa pessoa, ela detalha cada parte da história. Ela relata ponto por ponto, porque está gravado na sua alma e na sua memória. Por isso que Ezequiel detalhou cada momento, vírgula, vírgula e vírgula. Porque havia uma dor de frustração por não estar vivendo algo na qual
expectativa em algo que não deu certo, por ter se decepcionado com alguém que deveria ter cuidado de você e não cuidou, por uma frustração em um relacionamento amoroso, por uma decepção com um amigo que deveria ser um amigo, mas foi alguém que te magoou, alguém que defraudou a sua alma. Quais são as decepções que talvez, assim como Ezequiel, fez você chorar, fez você perder a esperança, a motivação e talvez até o desejo do chamado, a paixão pelo chamado? Talvez você tinha alguém como espelho. E olha, queridos, não há pecado em você admirar alguém. Olha, eu admiro fulano. Fulano é uma pessoa que me inspira. Não há pecado nisso. Mas talvez você tenha se inspirado em alguém e essa pessoa te decepcionou. E você olha e diz assim, caramba, eu confiava tanto nessa pessoa. Eu vi essa pessoa cantando, pregando, ministrando e agora eu me decepcionei. E aí você começa a fazer associações e achar que todos que estão ao seu redor agem da mesma forma, porque é assim que a nossa mente trabalha, queridos. A nossa mente, ela é muito perigosa e todo mundo faz isso. Ah, todo mundo é assim. Não, nem todo mundo é assim. Você está aqui, eu tenho certeza que você não é assim. Então Ezequiel começa a viver esse período de dor, de frustração. E por isso que ele narra com tantos detalhes a sua experiência. Eu não sei o que você pensaria nessa situação, mas Ezequiel disse, acabou. Meu chamado, minha vocação, acabou. Não dá mais para mim. E eu não sei o que vai acontecer. Havia uma profecia liberada por Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. Isso quer dizer que quando Ezequiel saísse do cativeiro, ele estaria com 95 anos. Aquele menino que sonhou a vida inteira, agora só guardava na lembrança o momento do cativeiro. E que aquela vocação, aquele chamado estava tão distante, quase impossível. Ou para ele, impossível de acontecer. Como você se sente? Ou como você se sentiria diante de uma situação assim? Talvez assim como Ezequiel, você abortou algo na sua vida. Você é mulher, casou e teve uma decepção no casamento. E o seu sonho é ter uma família. E você diz para si, não, homens são todos iguais. Você abortou o sonho. Talvez você está aqui e sonha em fazer uma faculdade, mas você olha para a sua realidade e diz assim, na minha família ninguém fez faculdade, todo mundo pobre. Ninguém cursou uma faculdade. Aí você diz assim, isso não é para mim. Quero dizer para você que Deus está levantando esta geração para mudar realidades. E se você recebe isso, Deus vai mudar a realidade da sua casa, da sua vida, da sua família. Eu creio nisso. Eu creio. Pare um momento e comece a analisar a tua vida dentro dessa história. O que você abriu mão na tua vida? O que você deixou para trás por causa de uma decepção e frustração? Por causa de um medo? Por causa de algo que não deu certo? Ah, eu abri uma empresa, mas o meu sócio faliu a empresa, então eu não sirvo para empreender. Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer sempre. Se você tem um chamado para empreender, Deus vai adestrar as suas mãos e você vai se tornar o melhor empreendedor desta cidade. Eu creio nisso. Eu creio. Então a primeira etapa que Ezequiel teve que viver
Foi a etapa do sonho, do chamado. A segunda etapa que eu quero destacar nesta noite é a etapa da realidade dolorosa. Como é difícil ter que lidar com uma situação dolorosa, não é verdade, Eric? É difícil, gente. Não é fácil lidar. Sabe, nós usamos mecanismos para esconder o que estamos sentindo. Gente, hoje o louvor estava aqui nesse fluir, nessa unção. Sabe, era nítido ver o poder de Deus aqui através da adoração, das expressões. É maravilhoso isso. Essa é uma igreja viva. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Porque você está numa igreja viva. É muito bom isso. E talvez você aqui cantando, mas aqui dentro, se você pudesse se rasgar, você diria, vocês não têm ideia de como eu estou. A Bíblia diz que diante de Deus, nós estamos desnudos. Ele não me vê como eu estou aqui, Ele me vê totalmente, corpo, alma e espírito. Ele vê lá dentro do teu ser. Ele sabe daquela palavra que você usou quando saiu de casa para tua esposa, marido. Aquela palavra mal falada, né? E que talvez hoje, nesse momento, você está refletindo e você talvez vai ter que dizer, perdoa, porque eu errei da maneira que falei. Talvez você, pai, ao sair de casa, tenha gritado com os seus filhos e talvez no final do culto você tenha que chegar e dizer assim, me dá um abraço aqui, vem cá, vamos resolver essa situação aqui. Mas Deus, Ele sabe como você está aqui. Ele sabe aquilo que você está sentindo. Ele sabe as noites que você tem chorado, porque você não sabe como resolver a situação que você está vivendo. Gente, Deus, o nosso Criador, Ele sabe de todas as coisas. Não adianta mentir, esconder. Maravilhoso isso, porque Ele sabe de tudo. E Ele está só esperando que você fale para Ele, Pai, obrigada porque o Senhor sabe de tudo. Então o Senhor sabe daquilo que eu estou precisando. Mas Ezequiel teve que lidar com a etapa dolorosa. Ele disse assim, junto ao rio Quebar. Aquele lugar foi o lugar onde Ezequiel pôde derramar a sua alma. Onde ele pôde chorar. Onde ele pôde dizer, Deus, está insustentável o fato de eu não estar conseguindo entender os teus propósitos. Foi naquele lugar, junto ao rio Quebar, que Ezequiel ministrou ou permitiu Deus ministrar a sua alma. E eu quero dizer que hoje, nesse culto, permita Deus ministrar a sua alma. Não inicie uma semana carregando os fardos, mas permita que Ele examine a sua alma e te lave, te transforma, te cure, te restaure nesta noite. Ezequiel não tinha ideia do que esperava, meu irmão. Ezequiel não tinha ideia daquilo que Deus estava preparando para ele, mas o Criador dos céus e da terra havia preparado algo sobrenatural para Ezequiel, mesmo ele estando cativo na Babilônia. O que isso quer dizer, pastora? Que você não tem ideia daquilo que Deus está preparando para você. A sua aflição hoje não tem comparação com tudo de bom que Deus está preparando para você e a sua casa. E a sua família. Não tem ideia. Ouça algo, igreja. Antes de Deus te levar para o próximo nível, Ele deseja trabalhar em você. Isso é muito importante.
Antes de Deus te levar para um próximo nível, Ele precisa trabalhar algo em você. Porque uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa, é uma igreja que vai marcar uma geração. E qual é a nossa geração? A nossa geração é essa que nós estamos vivendo. Essa é a sua geração. E é essa geração que você vai marcar. É essa geração que você vai começar a experimentar e a liberar milagres. É para essa geração. Pastora, mas eu já estou de idade avançada. O que eu faço? Será que Deus ainda pode me usar com a idade que eu tenho? Olha o que diz o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu posso ouvir um amém poderoso dessa igreja? Quantos aqui tem mais de 70 anos? Levanta a mão. Quem tem mais de 70 anos? Levanta a mão bem alta. Eu quero profetizar algo sobre a vida de vocês. Fica com a mão erguida aí, não tenha vergonha de dizer a idade não, quem tem mais de 70. Olha o que está dizendo Joel aqui, que os velhos terão sonhos. A terceira idade vai sonhar. Vamos dar um aplauso aí para essa melhor idade, gente. Vocês terão sonhos. Sonhos. Não existe esse negócio assim, já estou com a idade avançada. Não. Os velhos, a terceira idade, a melhor idade, vocês terão sonhos. Vocês vão sonhar os sonhos de Deus e trarão como ferramentas para a igreja, gente. Isso é maravilhoso. E o que diz os jovens? Os jovens terão visões. E eu quero profetizar sobre os jovens e adolescentes nessa noite. Fique de pé, todos os jovens e adolescentes. Vamos lá, todos os jovens e adolescentes. Pastora, quem que é jovem? Meu irmão, você pode ter 90 anos, mas se sentir jovem, você é jovem. A Bíblia diz que jovem é até 100 anos. Eu quero dizer algo para os jovens dessa igreja. Vocês terão visões. Eu quero dizer algo para os jovens dessa igreja. Deus vai levar vocês para lugares que vocês jamais pensaram em estar. Deus vai levantar médicos, advogados, políticos, artistas, escritores nesse lugar. Deus vai levantar pessoas, jovens, que irão influenciar os cinco montes dessa nação. Deus vai levantar você para influenciar a educação. Deus vai levantar vocês para influenciar a política. Deus vai levantar vocês para escreverem novelas, filmes, séries que vão impactar uma geração. Eu creio nisso, igreja. Deus vai levantar você, jovem, adolescente, para mover os céus aqui na terra. Porque, Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino. Seja feita aonde? Como no céu. Igreja, você não vai precisar chegar aos céus para experimentar a vida abundante. Deus vai trazer a vida abundante aqui na terra para vocês. Você pode dar um aplauso a Ele? É o que está dizendo uma palavra. Joel 2, 28. Os jovens terão visões. Os nossos filhos vão profetizar. Você pode imaginar aquele menininho que orou? Quantos anos ele tem, por favor? 3 anos. 3 anos.
Quem que são os pais? Ele orou do jeito dele. É o jeito dele. A linguagem dele. E quando ele estava orando, Deus estava recebendo aquela oração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece a nossa essência. Por isso que eu creio que as crianças, os jovens, os adolescentes, os velhos, toda a igreja vai profetizar nesse tempo. E todos que entrarem nesse lugar enfermos sairão curados e celebrando na presença do Senhor. A igreja de Cristo é luz. E Ezequiel, mesmo estando em cativeiro, Deus estava com Ezequiel. Deus não havia abandonado o seu povo. Deus não havia abandonado Ezequiel. Deus não havia esquecido as promessas para a vida de Ezequiel. Olha, o que você está passando não é o teu fim. O que você está passando não é o final da tua vida. Não é. É apenas uma jornada. Mas esse ciclo vai acabar. E você vai entrar em um novo ciclo, em uma nova estação. E você então vai começar a gozar das maravilhas do Senhor. E você vai se lembrar de Ezequiel, porque Ezequiel teve o ciclo dele de dor, mas depois Deus o honrou abundantemente. Sabe por quê? Porque o nome Ezequiel significa: tem a força de Deus. Você tem a força de Deus. Erga a tua mão direita e diga: eu tenho a força de Deus. Diga: eu tenho a força de Deus. E a terceira etapa, a última etapa, que é a etapa da restituição. Pastor Silas e eu, nós já pisamos em muitos lugares, ministrando maturidade emocional e maturidade espiritual. Sabe, queridos, muitas pessoas não conseguem chegar ao terceiro passo. Vocês acreditam? Muita gente desiste no segundo passo, porque não estão preparados para lidar com a dor. Não querem. Então essas pessoas abortam os sonhos, abortam a esperança, abortam a fé. E vivem talvez uma vida espiritual na roda do hamster. Sabe o que é isso? Você sabe o que é um hamster? Hamster é um ratinho. E eu tinha um hamster. E um dia eu vendo o hamster na gaiolinha dele, brincando na rodinha, Deus me deu uma mensagem. Na verdade, Ele me deu um seminário com o meu hamster. E é incrível, porque quando eu digo isso, as pessoas riem de mim. Mas é verdade, gente, porque Deus, Ele fala da maneira que Ele quer. E eu sentada, vendo o hamster brincando na rodinha, o Espírito Santo disse assim para mim: tá vendo, Érica? Tem muitos crentes assim, na roda do hamster. Porque o hamster, ele tem todo um ritual. Ele sai da casinha, ele bebe a aguinha, ele pega a comida, ele enche a boquinha, ele leva as sementes para a casinha e volta para a rodinha. Ele faz isso sempre. Essa é a rotina do hamster. E tem muitos crentes vivendo na roda do hamster. Estão vivendo o mesmo nível da vida espiritual, sem expectativas em Deus, sem motivação, sem esperança, sem fé. E aí, irmão, como é que tá? Ai, tá bem, né? E aí, irmão, como é que vai a sua fé? Né? De vitória em vitória, né? Quase derrota, né? Quase derrota, né? Dá vontade de chegar e dar uma sacudida e dizer: irmão, tem de bom ânimo, nós vamos vencer isso. Sabe, porque a igreja viva, ela se importa com o próximo. E Deus vai dar sensibilidade a essa igreja para quando você olhar para o teu irmão, você perceber que ele não está bem. E você não vai dizer: irmão, está faltando culto, hein? Não, ele não precisa disso. Ele precisa de alguém que diga assim: meu irmão, senti tanto a sua falta, deixa eu te dar um abraço aqui caloroso. Você fez falta. É uma igreja viva, que ama e que entende o que o próximo também precisa.
Agora, a terceira etapa, que é a etapa da restituição, é a etapa onde você lá na segunda teve que vencer o medo, teve que vencer a frustração, teve que lidar com o sentimento de incapacidade, teve que lidar com a sensação de que o tempo passou e que talvez não seja mais o seu tempo. Ah, passou, isso é para fulano, não é para mim. É para você, queridos. Talvez o medo da idade, e agora com essa idade, como que eu vou fazer alguma coisa? Você não tem ideia daquilo que você ainda pode fazer. Igreja, não coloque ponto final onde Deus colocou vírgula. Não coloque um ponto final onde Deus colocou vírgula. E se você ler o texto, você vai ver que o texto diz: e aconteceu que no 30º ano, vírgula, no 4º mês, vírgula, no 5º dia do mês, vírgula, estando eu no meio dos cativos, vírgula, junto ao rio Quebar, vírgula. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Esse não é o fim da sua história. Deus, Ele é atemporal. O que é isso? Deus, Ele vê muito lá na frente o que nós estamos vivendo agora. Essa mensagem que você está ouvindo hoje, essa mensagem vai fazer um efeito na sua vida. E talvez daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você vai se lembrar desta palavra e vai dizer: eu estou vivendo agora o que foi profetizado sobre a minha vida naquele culto. Eu estou vivendo hoje o que foi profetizado sobre a minha vida semana passada. Então, Deus, Ele é atemporal. Ele vê além da situação que nós estamos vivendo agora. Deus, Ele não se limita à nossa condição física, financeira ou intelectual. Deus, Ele não se limita a isso. Ele é atemporal. Ele pega aquilo que ninguém, que você olha assim, não, isso aí não tem como. Como que uma pessoa assim pode ser usada por Deus? Então Deus vai lá e pega essa pessoa e faz com que essa pessoa se torne uma bomba no inferno. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Quando Ele escolhe alguém, nada pode paralisar o agir dele na vida dessa pessoa. Então vamos lá. Deus tinha uma missão para Ezequiel. Ezequiel foi treinado para ser sacerdote. Era o que estava no coração dele. Porém, Deus tinha algo para Ezequiel além das suas expectativas. A Bíblia diz que estando ele junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Então eu, Ezequiel, tive uma visão de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, aqui então começa o ministério na vida de Ezequiel. Ezequiel foi treinado, foi ensinado para ser sacerdote. Porém a Bíblia diz: e abrindo os céus, eu tive uma visão de Deus. Deus estava levantando Ezequiel para ser profeta, para profetizar em meio àquela terra. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos. Ezequiel 37. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou uma geração que se levantaria como atalaias. Deus tinha um chamado para Ezequiel, um chamado de profeta, um chamado para profetizar sobre aquela geração. E esse chamado está sobre a sua vida hoje.
Esse chamado está sobre esta igreja hoje. Esse chamado está sobre a sua casa. Esse chamado está na sua essência. Não importa aquilo que ficou lá atrás. Talvez você esteja pensando, mas eu queria tanto, eu queria tanto, eu queria tanto. Deus tem algo extraordinário para você nesse tempo. E eu quero convidar você nesta noite, sair daqui debaixo dessa convicção de que Deus está fazendo coisas extraordinárias para você no presente e no futuro. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Eu quero chamar o ministério de adoração. 3 etapas. 3 etapas. Chamado. Realidade dolorosa. E restituição. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu queria convidar o pastor Silas. Feche os teus olhos. Porque o Espírito Santo vai começar a tocar em pessoas nesse lugar. E muitos daqueles que entraram aqui desanimados, sem esperança, vão sair cheios da glória de Deus. Eu não sei por qual etapa você está passando, mas feche seus olhos, porque para cada etapa há uma unção que te sustenta. Há uma unção que faz você ter forças para perseverar. Eu sou aquele que te guarda, guarda de Israel. Como também eu sou aquele que renova as suas forças e revitaliza a sua vida. Permita que esta palavra flua no sentido de transformar você nesta noite para o futuro que Deus deseja. Não se baseie no passado para se apropriar daquilo que está por vir, porque a Bíblia nos ensina a sermos prisioneiros da esperança. E esta palavra que vem do céu para refrigerar a nossa alma e trazer cura aos corações, é para que você sim seja prisioneiro da esperança, conforme a palavra de Deus especifica. Porque se estamos hoje nos identificando com Jesus, que é o verbo vivo, que desceu do céu para dar vida e vida em abundância, você não pode mais ser escravo do passado, mas hoje o seu chamado é um chamado de esperança, é um chamado de resiliência, é um chamado para ser um vencedor, uma vencedora. Porque conforme temos aprendido nos dias em que cada culto Deus tem usado o pastor Robson, o pastor Fred, cada palavra que é ministrada neste altar tem uma singularidade. E o fato, minha gente, é que Deus está aqui para transformar vidas. E o fato de muitas pessoas não saírem do lugar se trata de uma maldição que é quebrada no momento em que você toma uma decisão, porque decisões decidem destinos. E seu destino hoje pode ser definido através da decisão que você toma, não se baseando nas repetições do passado, mas crendo de todo o coração que Deus tem algo novo para a sua vida. E se você confessar isto, algo novo vai começar a fluir. Diga aí onde você está: Deus tem algo novo para a minha vida.
E se o diabo tentar manter você aprisionado, diga com mais tenacidade: Deus tem algo novo para a minha vida. Deus tem algo novo para a minha vida. Diga mais alto: Deus tem algo novo para a minha vida. Deus tem algo novo para a minha vida. Porque a minha história não tem a ver com os adornos do passado. A minha história tem a ver com aquilo que Deus escreveu antes da fundação do mundo. Conforme diz o Salmo 139, quando eu estava sendo gerado na barriga da minha mãe, Deus já havia escrito todos os dias da minha vida. E o meu lugar não é o cativeiro, o meu lugar é a liberdade. Aleluia, aleluia. Permita que algo rompa na sua vida, para que ao se levantar, para que ao caminhar, você comece a caminhar por novos caminhos, a viver novos sonhos, a tecer novos ideais, porque você não nasceu para a prisão, você nasceu para a liberdade. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a sonhar, porque não há limites para quem sonha. E hoje pode ser uma noite marcada na tua vida como um divisor de águas, assim como Ezequiel viveu. Convido a igreja para ficar de pé, porque esta palavra é para todos, mas nem todos vão acessar este novo destino que o Espírito está trazendo para muitos, porém, talvez nem para todos, porque a condição essencial é você permitir que esta palavra é para você, é para o seu destino, é talvez para mudar o rumo da tua história. Isso depende da sua paixão. Isso depende de você assumir a convicção do seu chamado. Isso depende de você receber esta palavra e permitir que através dela a sua decisão seja de acordo. Então, enquanto nós estamos fluindo, Deus está começando a tocar, Deus está começando a despertar corações, Deus está começando a operar sinais e maravilhas em pessoas que serão transformadas em sua energia e que vão começar a vibrar numa vivacidade, numa vida tão notória, tão essencial, que vão ter brilho nos olhos e fogo na voz, tanto também algo como arde no coração. Então permita que esta fé viva comece a arder, porque os próximos minutos serão cruciais para que pessoas aqui sejam transformadas.